9h30, tal. Um pouquinho nervosa, um pouquinho medo do professor Dorival querer jogar. Mas fomos melhor o jogo inteiro, Pipo. Só no finalzinho do primeiro tempo que deu um tilt lá. Não, isso é bem, muito melhor. É 1 a muito 0 melhor de quem, Pipo? Oi? Legal. Pipo, não sei, eu posso falar porque ele tem mais de 18 anos, senão seria pedofilia. Acho que eu tô apaixonada, Pipo. Pelo 1 a 0? E pelo Guinegão também. Então, eu trabalhei no Corinthians Bahia, né? Depois estava comentando com o Vampeta. Falei, pô, mas esses dois meninos do Corinthians, o Guinegão e o Kaique, são muito bons. Quer dizer, esses moleques vão acabar estourando e tal. E eles são muito bons jogadores mesmo. Aliás, o Guinegão marcou nos 3 últimos jogos. A questão agora, primeiro, o Corinthians tem um pouco de juízo e não queimar o garoto por qualquer dinheiro de pinga que apareça por aí. Né? O Corinthians tem vendido muito mal. Ele é, assim, além de ser um jogador que tem mostrado faro de artilheiro e tal, é um moleque que joga com muita ousadia. Ele parte para cima, ele é impetuoso. Isso é ótimo para o Corinthians, que estava lá, né, aquela coisa meio enroscada. Aí falta um na frente, coloca o Romero. Mas, pô, você sabe que o Romero não vai acontecer muita coisa nunca. Não, agora não. Agora tem dois garotos diferentes. Tomara que o Corinthians não caia na tentação de, após o primeiro jogo ruim deles, meninos, fiquem aí no banco que vocês estão muito verdes ainda. Hoje, Pipo, você que você é moderninho, geração Z, sei lá qual é o nome da geração, e eu sei que você... eu vi que logo cedo... geração está na D. Você já está na Z, a minha é, sei lá, F. Ô, Pipo, e aí eu vi que de madrugada você postou um TBT já. Esse aqui, ó. Que coisa maravilhosa. Que homem, Pipo. Eu não fiz exatamente isso, mas... Pipo. Guizinho e Guizão. Aliás, bacana. Eu queria até falar um negócio sobre esse garoto. A gente estava fazendo lá então, esse Corinthians e Bahia, né? Aliás, o nosso Bahia ganhou lá em Itaquera e tal. E sai a escalação do Corinthians. Então tá lá no Twitter do Corinthians, número tal, Guinegão. Aí, Corinthians entra em campo, tá lá, na camisa do garoto, Guilherme. Porque, assim, a assessoria já prepara, né, um outro nome artístico para eventualmente negociar, para vender o menino e tal. Mas, pô, Guinegão é muito mais original. O Corinthians comprou o Guinegão, mas a assessoria está tentando convencer todo mundo de que agora é Guilherme qualquer coisa. Pode ser. A torcida nunca vai ser. A maioria das torcidas tem uma relação especial, pelo menos gerações mais antigas, que davam mais, que assistiam com o torneio de aspirantes, né? O Pipo falou aqui outro dia do Palmeiras que ganhou o Sub-20. Infelizmente, a maioria dos torcedores dá pouca importância ou se conecta pouco com isso. Antigamente, como esses jogadores revelados não iam embora tão cedo, eles iam jogar um pouquinho no time de cima, a gente conhecia muito mais os times de categoria de base. Era muito legal quando eles jogavam antes do jogo, inclusive, porque daí inclusive, eles tinham torcida desde sempre. Tinha lá preliminar. Dos pirantes, era legal. E aí, Pipo, no caso do Corinthians, eu falo aqui de lugar de fala próprio, há uma relação muito mais especial com o terrão, até por identificação hoje em dia, mais com o que é um jogador de terrão do que com um jogador midiático que não tem relação com o Corinthians. E aí, quando o moleque esse sobe com o talento e começa a resolver um problema crônico do Corinthians no ano por conta de tantas contusões, evidentemente que há uma conexão direta com o nome, com o jogador e com o que ele fala. E óbvio que esses jogadores são muito jovens e ainda vão, talvez, perder a ternura, sabe, Pipo? Há que endurecer pelo sim perder a ternura, pelo van perder a ternura. Mas olha que bonitinho ele falando ontem, quer ver, Pipo? Muito feliz, né? É algo que, até tirada de bola, dividida que os meus companheiros ganham também, eu fico... Igual os torcedores ficam na arquibancada também. E as fotos que estão saindo por aí já diz tudo, né? Corintiano desde sempre. E vou continuar sendo aí, se Deus quiser, ajudando. Piperno, ele comemora carrinho. Vou pôr de novo, Pipo. Dentro do campo, ele comemora. Que homem, Piperno. Escuta bem para ver se você aprende. Vou pôr de novo.
Fico muito feliz, né? É algo que, pô, até tirada de bola, dividida que os meus companheiros ganham também, eu fico igual os torcedores ficam na arquibancada também. E as fotos que estão saindo por aí já diz tudo, né? Corintiano desde sempre e vou continuar sendo. Pipo, um homem comemora dividida, Pipo. Um homem comemora carrinho. Só faltou ele falar assim, 3 volantes e 1-0. Pipo, que homem! Não, ele precisa de meia de ligação, de ponta e tal, para levar a bola para ele. Não, quem passou a bola para ele foi o Mateuzinho. Meu Deus, se machucou. Aí vamos falar desse assunto agora. De maneira calma e serena, vamos falar do assunto Mateuzinho de machucado. O Corinthians já não tinha o Bidu para o derby do final de semana por conta do amarelo. E aí, Pipe, nessa situação de jogar com mais jogadores de meio de campo e dar liberdade e jogar com 2 laterais que apoiam muito mais, aconteceu contra o Vasco. No caso do Bahia não tinha acontecido assim, mas ele tinha colocado o Kaique para jogar quase que um segundo lateral direito, que fazia ali o corredor. Aí machuca o Mateuzinho, Pipe. Aí ele põe o Félix Torres. Aí, Pipe, o que me restou de sanidade, não é muito, admito, ela acaba em 30 segundos. Por isso, hoje, a nossa enquete, eu gostaria que vocês que gostam de mim e entendem que a minha saúde ela fica muito prejudicada pelo Félix Torres, respondessem a enquete com o coração. Pipe, a enquete de hoje pergunta... Deixa eu achar aqui, porque eu saí da enquete. Vamos lá. A enquete de hoje, Pipe, ela é serena e equilibrada e motivada por um problema gástrico crônico que esse homem me provoca. Então, está aqui a enquete. Espelho, espelho meu, tem alguém pior do que o Félix Torres? Opção A, não há. Que isso? B, não há. E opção C, não há. E aí nós temos no total de 100% de não há, Pipo. Mas que isso? Bom, primeiro que essa enquete ela está muito conduzida aí, tal. Ela vai ter que passar por uma severa investigação. Acho que há infiltrados nessa enquete. Não, foi uma coisa. Você viu que calma, sem adjetivos fortes, é só não há. É bem assim, calma. Que homem Meu amigo corintiano. Ele parece que ele está de sacanagem, não é possível. Meus muitos amigos corintianos, eu sugiro a vocês apoiarem esse rapaz. Félix Torres é jogador de Copa do Mundo. Esteve lá no Catar em 22. É o cara de Copa do Mundo desse elenco do Timão. Vai, Timão, com Félix Torres. Eu queria que ele tivesse sido, sei lá, ele podia ser convocado para a seleção do Equador, da Venezuela, que está precisando, do Equador, que precisa, Pipo, que ele fique lá em tempo integral para ajudar, tal. Então ele vai convocado e não volta. O que você acha? Não, ele tem que cumprir a mesma programação que os demais. Romero não vai para a seleção do Paraguai, então ele viaja no mesmo dia que o Romero e volta no mesmo dia que o Romero. Não vai ter teto, acho, para descer o avião. Bom, o fato é que, assim, Pipeno, o Dorival vai ter que arrumar uma questão, porque ele traz para ele uma responsabilidade enorme. Não, ainda que não haja no elenco outro lateral direito, é obrigação do Dorival não correr o risco que ele corre quando ele precisa usar o Félix Torres. Ou ele vai colocar um volante destro ali, plantar uma árvore, não sei. Pode me chamar, eu sou canhota, mas pode me chamar. Eu não sei o que ele vai fazer, Pipeno, mas não dá para jogar com o Félix Torres, não dá. Joga com três zagueiros e põe o Kaique na direita. Eu não sei o que ele vai fazer, Pipeno, mas se ele entrar no derby em Itaquera com o Félix Torres, ele pode pedir para sair. E, viu só? Foram liberar o garoto Léo Maná outro dia, agora estão sentindo falta aí. Com o Léo Maná do bando dá, né? Agora não tem mais. Agora vão ter que se contentar com o Félix Torres. Mas o Corinthians desse ano tem umas coisas curiosas, né? Impressionante como o Mateuzinho do Corinthians é muito melhor jogador que o Mateuzinho do Flamengo. Mas eu acho que o Mateuzinho do Corinthians pode fazer uma coisa... Do Corinthians em alguns pedaços, né? Em alguns dias. Muitas vezes, vocês que estão me acompanhando aqui, não estou falando de... não sou aqui, nesse caso, engenheiro de obra pronta, mas muitas vezes com o Ramon e Ramonzinho eu já tinha falado que ele tinha que jogar com 2 laterais direitos numa época que o Corinthians não tinha meia. Porque o Fagner não pode subir e o Mateuzinho não pode descer. Então, eles fizeram isso algumas vezes. Jogavam com o Fagner quase como um terceiro zagueiro. Sim. E o Mateuzinho aberto na direita. Funcionou muitas vezes. O Corinthians jogou com o Palmeiras no ano passado, Ramon e Ramonzinho, três zagueiros no jogo do 2-0 do final do campeonato. Aliás, eles estão procurando emprego. Já foram demitidos lá do Olímpia. Se jogar o Félix Torres no domingo, já pode trazer de volta. Aí, Pipo, aí não dá.
Eu não aceito. O Félix Torres no domingo não dá. Colocar o cara para jogar na frente da torcida dos outros, talvez, mas aqui o Dorival precisa entender que não vai rolar. A torcida não, mas vamos jogar na nossa casa. Não, na nossa casa não. E aí, ele tem que ir para a data FIFA, já vai no sábado. Já pode ir, assiste o jogo no pay-per-view dele lá. E, Pipo, e no Campeonato Paulista também aconteceu assim. E o Mateuzinho está fazendo agora com o Dorival uma coisa que ele já fez, que é o time que tem não tem uma zaga maravilhosa, mas quando ele joga com volantes, marcadores na frente da zaga, dá a oportunidade da cobertura ser feita pelo volante na lateral e os dois, tanto o Bidu, que também não pode pisar na área da intermediária para trás, que ele faz pênalti, como o Mateuzinho, que sabe ir a linha de fundo e cruzar para trás, que parecia ser obrigação de lateral, mas acabou. Não existe mais lateral que vai na linha de fundo e cruza. O Corinthians tem achado por aí um caminho uma jogada antiga que está fazendo sucesso de novo, Pipo. Foi assim contra o Vasco, jogadas assim, linha de fundo, cruzamento para trás, foi o Bidu com o Maicon, ontem Mateuzinho com o Guinegão. Parece simples, mas, parece óbvio, mas não estava sendo feito. Aliás, ganhou do Palmeiras em Itaquera com o cruzamento do Mateuzinho. Né? Exato. Então, mas claro que agora o Dorival vai ter que criar outra alternativa, porque não vai mais ter essa jogada para o final de semana, nem de um lado e nem do outro. Agora, eu acho que do lado esquerdo, o Corinthians tem, enfim, um lateral que quebra bem o galho, né? Enfim, o Anrileri, que é mais marcador e menos produtivo quando vai ao ataque. Mas ok, se a proposta for segurar o ataque do Palmeiras e tal, e melhorar, né? Enfim, o trabalho de contenção ali, então eu acho que o Anrileri resolve esse problema, né, sem sustos. Agora, do lado direito, aí o professor Dorival vai ter que quebrar a cabeça.